Olá, boa noite a todos. Como sempre, eu digo, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje, nessa palestra, nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto complexo, para a gente discutir aqui em 35 minutos, que é o tempo que nós temos para a palestra, 40 minutos. Eu vou tentar ser sucinto, vou tentar explicar o máximo que der sobre este assunto. Como vocês sabem, essa palestra era para ser uma palestra interativa, aquela palestra que nós faríamos ao vivo, mas diante dos últimos acontecimentos aí, nós decidimos que não é possível fazer, pode acontecer de travar, e aí a gente fica fica chateado com as coisas, não levamos o conteúdo de acordo com o que deveria ser feito, então nós resolvemos gravar essa palestra, então está sendo gravada, mas se restar uma dúvida, se alguém quiser depois fazer uma pergunta, coloca no site do centro, manda a pergunta via WhatsApp, via telefone, e aí a gente, à medida do possível, a gente vai respondendo essas perguntas, a gente vai tentando tirar as dúvidas. A nossa palestra tem hoje como tema obsessão, suas consequências e tratamento. Antes de iniciarmos, vamos nos prepararmos, né? Aliás, quem quiser separar um copinho de água, pode separar, coloca de lado. Ao final da palestra, a gente faz a fluidificação das águas. Nós sabemos que isso é muito importante para a gente, né? Porque nesta água que nós separamos aqui, a espiritualidade sempre coloca aquele bálsamo que nós necessitamos, sempre coloca ali um remedinho que vai nos ajudar neste momento. Então, vamos iniciar, vamos nos prepararmos, né? Vamos elevando o nosso pensamento, vamos começar com uma breve prece, uma prece de agradecimento por estarmos aqui. Vamos pedindo ao plano espiritual que nos auxilie a mim na transmissão desta palestra, a todos nós a compreensão, né, dessa palestra, da compreensão que é a obsessão, como devemos nos cuidar. Então vamos elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, em forma de agradecimento. Vamos relaxando, aumentando nossas percepções e agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade que Ele nos dá de aprendizado, nos dá de poder levar a palavra de Jesus em todos os lares. Vamos agradecer a casa que nos recebe, o CETRELV, por nos permitir trabalho, agradecendo demais a Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa casa. Pedimos licença então para iniciarmos mais essa palestra com a prece maior, a prece que Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Iniciamos então nossa palestra. Antes de mais nada, eu sei que a maioria já sabe, todo mundo já sabe, mas nós temos que entender que a nossa vida não acaba com a morte, né? Que a nossa vida é eterna. E quando nós partimos para a vida espiritual,
quando nós deixamos o corpo, quando nós desencarnamos e partimos para o outro lado, nós levamos conosco tudo o que somos. Nós levamos nossas alegrias, nós levamos nossos sentimentos em geral, nós levamos nossos ódios, nossos amores, nossas paixões, e somos os mesmos, nós continuamos sendo as mesmas pessoas aqui ou no mundo espiritual. Iguais. O nosso padrão é o mesmo aqui e do lado de lá. Jesus nos pede para que nós conciliemos, né? Que nós resolvemos tudo enquanto estamos nesta vida. Então, se eu tenho alguma desavença com algum irmão, se eu tenho alguma desavença com algum familiar, ou seja, com qualquer pessoa, melhor que nós façamos é nos conciliar enquanto estamos aqui na Terra. Diz no Evangelho também, né, tem uma passagem do Evangelho, que um ditado popular está errado, que é aquele que findo a vida de um cachorro, por exemplo, a raiva passou, o que não é verdade, que no além-túmulo nós continuamos a viver. Então, assim, as paixões, essas desavenças, nós levamos para o lado de lá. E muitas vezes, por vingança ou por qualquer outro sentimento, por raiva, nós, o desencarnado, né, o espírito que já está do lado de lá, ele vai tentar se vingar. E ele leva uma vantagem sobre quem ficou encarnado. Ele está livre desse corpo, ele está livre da matéria. E ele pode continuar do outro lado com mais facilidade que nós temos aqui de percepções, de locomoção, né? Ele, afinal de contas, agora é um espírito. E a obsessão se dá em várias situações. Kardec, quando nos passou na codificação sobre obsessão, e aliás o Livro dos Médiuns é a melhor fonte para consultarmos sobre a obsessão. Lá no Livro dos Médiuns vem muito bem explicado o que é a obsessão. E ele divide a obsessão em 3 situações, que é a primeira é a obsessão simples, depois vem, vamos assim, como um segundo grau, a fascinação, e o terceiro grau, que é a possessão. Né? Mas esse nome possessão não é muito bem enquadrado. Na verdade, a melhor seria subjugação. Em alguns lugares nós vamos achar possessão, em alguns lugares subjugação, que é a melhor definição para esse tipo de obsessão. Obsessão simples. Quase todos nós sofremos. Tá? O indivíduo que é obsediado nesse tipo de obsessão, e nós vamos ver que corriqueiramente nós somos, ele tem consciência do que está acontecendo. Ele é um indivíduo normal, mas de vez em quando ele tem aqueles surtos em casa. Briga com a mulher, briga com os filhos. No trânsito, um carro fechou, ele fica bravo, ele xinga.
ele se descontrola muito fácil, dá aqueles repentes, e de repente passa. É uma coisa passageira. Por que nós sofremos esse tipo de obsessão? Porque nós nós damos campo para isso. A gente não se cuida. Nós damos brechas, e as brechas são morais. Quando nós brigamos em casa, no trânsito, nós baixamos nosso padrão vibratório e nós atraímos quem está nesta faixa de vibração. Nós funcionamos exatamente como uma estação de rádio. Nós transmitimos e recebemos na frequência em que nós vibramos. Então, se nós vibramos numa frequência aqui embaixo, nós vamos atrair tudo aquilo que está nessa frequência. Nós vamos transmitir nesta frequência e vamos atrair na mesma frequência. Se nós elevarmos nossa frequência, nós vamos atrair e transmitir aquilo que vibra nesta frequência. Então, se nós vibrarmos aqui embaixo, no trânsito, em casa, nós vamos atrair as energias, os espíritos que estão nessa mesma faixa de energia que nós estamos vibrando. E aí são aqueles espíritos que brigam, que nos levam a esse tipo de coisa. Só que a gente tem consciência. Esse tipo de obsessão que nos deixa vulnerável a esse tipo de coisa se dá principalmente pelo nosso comportamento. E aí, brechas morais nós deixamos abertas, aonde esses espíritos vêm. Os vícios, né? O vício da bebida, do cigarro, das ideias fixas. Então, nós somos influenciados pelos espíritos que vibram nesta mesma faixa. Por exemplo, a bebida. Então, assim, se eu estou vibrando nessa faixa e eu vou lá e vou beber, aquele espírito que está ali, que está me obsediando naquele momento, ele vai fazer com que eu queira beber cada vez mais, porque ele está me influenciando. Nós estamos sendo influenciados. Isso nos leva a esse tipo de obsessão. Porém, nesse tipo de obsessão, não há aquele antagonismo entre um e o outro, entre o encarnado e o desencarnado. Se dá muito mais pelos vícios, pela nossa conduta, pelo tipo de vida que nós levamos. Porém, se não nos cuidarmos, isso vai cada vez mais ficando grave. Isso vai cada vez mais nos consumindo, não é? Quem se encontra neste tipo de obsessão, e veja bem, nós temos consciência do que isso está acontecendo, basta observar as nossas atitudes. Nós podemos nos tratar isso com facilidade. Por isso que Kardec diz que é uma obsessão simples, porque você ainda tem consciência e pode se tratar. Como? Orando, orai e vigiai, mantendo a sua vibração o mais alto possível, se policiando, né? Vigiando,
as suas atitudes, vigiando os seus vícios. Então sabemos que se nós nos mantivermos longe dessas coisas, esses espíritos que vêm e tentam nos influenciar, porque eles querem aquilo, eles vão se afastar, porque nós não seremos alvo, nós não seremos um meio para eles se achegarem até nós. Nós mudamos de vibração, então nós não vibramos aqui, nós não transmitimos aqui e nem atraímos mais esses espíritos aqui. Então quem está se sentindo assim, orai e vigiai, preces, mudança de atitude, tá? Porém, se não houver este cuidado, pode partir para um outro tipo de obsessão, que é o segundo, que é a fascinação. Esta já é um tipo de obsessão mais complicada, tá? Nesse estado, se sofrem investidas mais fortes. A pessoa que está com esse tipo de obsessão, ela perde o senso crítico. Os espíritos fascinadores tentam afastá-los das pessoas que têm esse senso crítico e tentam ajudá-lo. Por exemplo, numa casa espírita, um médium que é obsediado e está nessa fase de fascinação, e nós vemos muito isso, por isso devemos nos cuidarmos, por isso devemos nos policiarmos na casa espírita. É aquele médium que é fascinado. Ele, nesse estado, ele começa a ser acompanhado por aqueles espíritos que falam bonito. Então, numa sessão mediúnica, num trabalho de desobsessão ou em qualquer outra sessão mediúnica, ele vem e dá nomes de pessoas importantes, ele dá nome só de espíritos no mais alto grau, faz mensagens bonitas, mas ali no meio a gente percebe que tem alguma coisa que não está certo. Dá para perceber. Mas essa pessoa que está com esse tipo de obsessão, ela perde o senso crítico, ela não admite. E aquele espírito lá faz com que ela não admita mesmo. Isso traz complicações grandes. Ele não admite nunca que está errado, nunca assume culpa nenhuma. Muito pelo contrário, ele briga com todo mundo. Ele briga com todos os outros integrantes da casa, com o dirigente da casa, e muitas vezes até deixa a casa. Vamos sair do centro espírita e vamos para o dia a dia, para a nossa casa, por exemplo. Aquela briga de marido e mulher que ninguém dá o braço a torcer. Às vezes, o casal prefere se separar do que dar o braço a torcer e se conciliar. E aqueles espíritos que estão obsediando esse casal vibram porque é aquilo que eles querem. Pode ser um espírito que por vingança está ali naquelas pessoas. Pode ser um espírito que queira se vingar por alguma coisa que tenha ficado lá atrás. Por isso a importância de se conciliar com todos enquanto estamos no mesmo caminho que eles.
para não ficar essas pendências. Quantas e quantas vezes nós vamos chegar lá no centro, pessoas com esse tipo de problema? É obsessão e precisa ser tratado. Nesse caso, as consequências, podem ser muito desastrosas. Você pode perder a sua encarnação por conta dessa obsessão. Você pode perder seu casamento, você pode perder seu emprego, você pode perder, enfim, a fortuna que por acaso tenha ou o pouco que tenha. Você pode perder por causa desta obsessão. Você está fascinado. O tratamento aí também é oração. É levarmos essas pessoas lá para o centro, num trabalho de desobsessão, tentar a conciliação com esse irmão que porventura esteja se vingando, é tentar a conciliação entre todos, é tentar abrir os olhos daquele espírito que está tentando, que está causando todas essas desavenças, explicar, mostrar o caminho por ele. Então nós temos que orar por nós mesmos, manter de novo, se nós elevarmos o nosso padrão vibratório, não vibrar na mesma faixa que esse espírito se encontra, ele não vai conseguir nos atingir. E não nos atingindo, não vai causar nenhum tipo de prejuízo a nós. E nós seremos ainda, nesse caso, um auxílio a esse irmão, que ele vai ver que nós não nos abatemos com aquilo que ele tenta nos causar. Nós vamos ser um exemplo para ele, nós vamos orar por ele, nós vamos tentar ajudá-lo. Então, vamos mudar o padrão e mostrar àquele espírito que aquilo que ele está fazendo não compensa, que ele não vai conseguir nada. Somos um exemplo. Então, vamos pensar sempre em elevar nossos pensamentos, elevar nosso padrão vibratório. Este é sempre o caminho. O fascinado, ele vira um orgulhoso. Não admite erro, não admite estar errado. Então, cuidado com o orgulho, cuidado com a sua maneira de pensar, refletir sempre. Sentiu alguma coisa? Abre o Evangelho. Vê aquilo que o Evangelho está nos ajudando. E ao lermos o Evangelho em voz alta, nós estamos nos ajudando e ajudando esse Espírito também, porque aquela mensagem que está ali serve tanto para mim como para ele. Outra coisa muito importante é nos mantermos sadios. A terceira fase da obsessão que nos mostra Kardec é a subjugação. É a fase mais perigosa da obsessão. Aí, na subjugação, já se perdeu totalmente a vontade. Na fase anterior, ainda existe vontade. Você sabe que está fazendo alguma coisa errada ainda, como na primeira e na segunda. Na primeira você tem consciência, na segunda você ainda tem vontade. Na fascinação você ainda tem vontade. Quando chega no estado de subjugação, já se perdeu totalmente a vontade. Tem lucidez muitas vezes do que está fazendo,
mas não consegue se controlar, não consegue ter domínio sobre você mesmo. Nesta fase, por exemplo, que acontecem muitos homicídios. Sim. A pessoa é dominada, ela é tão dominada, ela é tão tomada, que num desespero, numa coisa, ela vai lá, ela não vê saída, ela vai lá e mata. Quantas vezes nós vemos marido matando mulher, irmão matando irmão, enfim, né? Essa série de coisas que não tem explicação, às vezes não era tão bom, mas de repente foi lá e fez. E tem mais. Nesse caso também, onde acontece muito suicídio. Sim, leva a pessoa a suicídio. Sabe por quê? A pessoa foi lá, de repente, foi lá, matou a outra, matou a esposa, matou o irmão. Neste momento em que ele fez esse espírito que não é tão elevado, que está querendo se vingar, foi lá e fez você cometer esse ato, fez alguém cometer esse ato, no momento que você comete esse ato, ele se afasta. E aí vem a sua consciência. Aí vem o arrependimento na hora, na hora. Quantas e quantas histórias nós já não escutamos assim? Vem na hora o arrependimento. E muitas vezes a pessoa se suicida. Logo, logo que acaba de cometer aquele ato levado pela obsessão, ele se afasta. Vem o suicídio. E por que ele chega até nós? Nós ainda estamos aí dando brechas morais. Brechas por onde as sombras penetram em todas as fases de obsessão. O que nos faz atrair são essas brechas morais, onde deixamos, por alguma frestinha, essas sombras entrarem e nos prejudicarem. Essas brechas podem ser moral, né? Na moral. Pode ser corporal, algum vício que temos de sexo, vício de qualquer outra natureza que seja corporal. Mas são brechas onde eles conseguem entrar e conseguem nos atacar. O obsessor nunca domina o seu corpo. Por isso que quando eu falo que o termo possessão muitas vezes dá intenção de possuir, ele não possui o seu corpo, mas ele possui a mente, né? Toda obsessão se dá pela mente, aonde, mais uma vez eu venho dizer, que é onde vibramos, né? É pela mente, é como nós fazemos uma anteninha e vibramos. E aí que há o contato do obsessor. Como nós atraímos? Com a repetição de ideias fixas, de ideias negativas, com sempre achar tudo de ruim. Então, quando a gente está assim, a gente já está num estado aí tão ruim, que podemos chegar a uma subjugação a esse tipo de obsessão muito rápido. Lembrando que esses espíritos que nos atormentam, que atormentam quem está obsediado, pode ser
por vingança desta vida de alguma coisa que fez, de vidas passadas, de vidas pretéritas, né? de alguma coisa que aconteceu em outra vida. O tratamento nesse estágio é a educação. Educação de quem está obsediado e a educação de quem, do obsessor, se educando, trazendo eles às sessões espíritas, conversando, ensinando, mostrando o caminho. Tenho certeza que muita coisa muda. Por um simples ato, uma mudança de padrão vibratório, uma mudança de pensamento, nós podemos afastar todos esses espíritos que tentam nos influenciar, né? Espírito bom, ele te intui. Espírito de luz, ele te intui. O espírito de pouca luz, ele te influencia a fazer várias coisas. Não só por vingança ou por alguma coisa que tenha ficado, mas muitas vezes por simples prazer de ver você cometer aquilo, porque ele está nesse estágio. Ele ainda não tem a capacidade. Por isso, a educação, conversar com o espírito, o obsediado, se elevar, e aí ajuda bastante. Trazendo para o modo prático, muitas vezes, na sessão de desobsessão lá na salinha, nós conversamos com espíritos que estão com muito raiva, estão com muito ódio e querem prejudicar, querem vingança com aquele irmão a todo custo. Mas, na verdade, se tiver amor e tiver ali um pedido de perdão, na hora ele consegue ver, porque você está mudando, você está dando o seu perdão de coração, está perdoando aquele irmão. Não lembramos muitas vezes nem do que, às vezes o Espírito nem consegue nos explicar porquê, às vezes é o Espírito que vem nos acompanhando há muitos e muito tempo, e nem ele mesmo sabe por que está ali, mas ele quer vingança, ele sabe que ele quer vingança. E às vezes conversando com ele, perdoando, ele consegue sair daquele estado. Quando nós estamos com o Espírito nesse estado, o que nós tentamos fazer quando estamos ali intermediando esta conversa é fazer com que esse espírito eleve um pouquinho o pensamento dele também. Que ele consiga sair daquele estágio que ele está e elevar um pouco o pensamento dele. Quando conseguimos fazer isso, quando ele consegue atingir essa elevação, ele passa a enxergar as coisas diferentes, porque ele vai ver que tem pessoas ali que estão orando por ele, que ele está sendo acompanhado por espíritos amigos, por espírito de luz. Ele consegue enxergar de outra maneira e ver que não está sozinho, que não foi abandonado, que ainda amam ele, e ele consegue sair daquilo. De qualquer maneira, meus irmãos, o mais importante é que nós tenhamos consciência de que o nosso padrão vibratório é que vai determinar o quão nos deixamos levar por esses espíritos obsessores. E vamos lembrar também que nós temos um papel muito, muito importante na obsessão.
Porque quando nós conseguimos fazer com que esse irmão entenda, através da nossa mudança de pensamento, através da nossa mudança de comportamento, nós estamos ajudando ele também, nós estamos dando esperança a esse irmão, nós estamos dando a oportunidade de ele evoluir também. Lembrando sempre, é pela sintonia, é pela nossa mente que nós atraímos. Então, orai, vigiai, mudança de comportamento, mudança de estação, de frequência, mantermos com frequência elevada, pedir sempre a Deus, aos espíritos de luz, aos nossos protetores, que nos ajudem a elevar o pensamento, que nos ajudem a sair desse padrão vibratório. Fazer uma oração por esse irmão também que está nos obsediando, para que ele consiga também elevar o seu padrão vibratório, para que ele consiga elevar a sua visão e entender que ele tem um caminho a seguir também, que ele é um espírito em evolução, que ele está no mesmo patamar que nós e que ele pode seguir o seu caminho. De maneira muito rápida, né? Eu falei que a gente não tem muito tempo, nós tentamos passar a obsessão e como sair dela, como se cuidar. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a ideia um pouquinho. Já falei que o Livro dos Médiuns tem uma seção lá de obsessão que é muito esclarecedor. Quem quiser se aprofundar, vai ali e vai ter uma fonte muito boa. Se restou alguma dúvida, alguma pergunta que nós podemos ajudar, passe para a gente pelos canais, né, de comunicação, pelo WhatsApp, pelo site. Deixa lá e a gente tenta responder para vocês depois. Agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês até agora. Como prometido no início, vamos nesse momento elevar nosso pensamento, fazer a fluidificação das águas, pedir aos espíritos amigos que se encontram conosco nesse momento, aos espíritos de luz, que coloquem na água que separamos aquele bálsamo consolador, aquele remedinho que necessitamos para a nossa cura, para o nosso bem-estar nesse momento, e que nós possamos, a partir daí, nos sentirmos bem melhor. Vamos terminando também mais essa palestra, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou nesse momento, a todos os irmãos que me acompanharam nesse momento e agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos deixou. Peço licença para encerrar mais essa palestra com a prece maior, a prece que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou e que ela possa servir de bênçãos e luzes a nos guiar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esta noite. Espero ter podido realmente esclarecer alguma coisa. Vejo vocês na próxima reunião mediúnica. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado realmente. Conto com a participação de vocês nos próximos eventos do CETRELV, na reunião mediúnica quinta-feira, na aula de
de sábado às 17 horas. Um abraço, um beijo a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.